Os Estados Unidos estabelecem ultimato para Nicolás Maduro entregar o cargo até 10 de janeiro de 2002. As tensões estão no limite, conforme comuniquei em vídeo ontem aqui no canal, sobre a Venezuela estar aumentando o seu efetivo militar e as capacidades de defesa. Realmente poderá ocorrer ações inimagináveis. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua curtida. Já imaginou ganhar em dólar sem sair de casa? Com o dólar valendo na casa dos R$ 6, essa pode ser a oportunidade que muda tudo. Thiago Gomes tem ajudado milhares de pessoas a descobrirem como transformar o celular em uma fonte de renda lucrativa, ganhando em dólar, sem precisar falar inglês ou ter experiência. Pensa nisso. Trabalhar de onde quiser, no seu tempo, e ter um poder de compra 6 vezes maior. Essa é a chance de virar o jogo e começar 2025 no topo. O link do WhatsApp está aqui, na descrição e nos comentários. Trabalhem conosco agora mesmo e ganhe em dólar apenas pelo seu celular. Cuida! Em um dos momentos mais tensos da política venezuelana nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos estabeleceu um prazo claro para Nicolás Maduro deixar a presidência e permitir uma transição pacífica de poder para Edmundo González, o presidente eleito em 2024. Segundo declarações de Francisco Palmieri, embaixador dos Estados Unidos na Venezuela, caso Maduro não respeite a vontade popular, o país enfrentará um agravamento de sua crise interna e isolamento internacional ainda mais severo. Palmieri, em entrevista ao jornal venezuelano El Nacional, afirmou que 10 de janeiro é a data limite para Maduro reconhecer a derrota e facilitar o processo de transição. É o prazo para Maduro. Se ficar sozinho, haverá coisas piores para a Venezuela, disse ele, destacando que o país tem a oportunidade de se tornar um farol para a democracia na América Latina. A comunidade internacional tem pressionado Maduro desde as eleições de 28 de julho de 2024, amplamente consideradas fraudulentas pela oposição e governos estrangeiros. Embora o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela tenha declarado Maduro vencedor com 51% dos votos, a falta de transparência na apuração e a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, controlado pelo chavismo, reforçaram as alegações de ilegitimidade. A situação política da Venezuela é marcada por crescentes ameaças de sanções e possíveis intervenções por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Desde o início do governo de Maduro, essas potências não o reconhecem como líder legítimo, classificando seu regime como ditatorial e repressivo. Em resposta, Maduro denuncia o que considera uma conspiração internacional liderada por Washington para derrubá-lo, frequentemente mencionando as riquezas petrolíferas da Venezuela como principal motivo para essas investidas. O Brasil também segue a mesma linha. Desde 2019, o governo brasileiro tem se recusado a reconhecer Maduro como presidente legítimo, apoiando a oposição venezuelana e defendendo soluções democráticas para a crise no país. Essa posição também reflete preocupações com a instabilidade regional e o impacto humanitário gerado pelo fluxo de refugiados venezuelanos para o Brasil. Diante dessas ameaças externas, Maduro tem investido significativamente em equipamentos militares e na modernização das Forças Armadas venezuelanas. Segundo relatos recentes, o país tem adquirido sistemas de defesa aérea e armamentos sofisticados de aliados como Rússia e China, além de treinar suas tropas para resistir a uma eventual intervenção militar estrangeira. Maduro também critica abertamente a presença de 2 bases militares norte-americanas na Guiana, um país vizinho que a Venezuela reivindica como parte de seu território, especialmente a região rica em recursos naturais, conhecida como Essequibo. Eles querem o petróleo da Venezuela, é disso que se trata. Mas nós vamos defender nossa soberania, disse Maduro em uma recente declaração televisiva. A estratégia de Maduro é reforçar a narrativa de que seu governo é vítima de uma campanha imperialista para justificar medidas repressivas internas e consolidar o apoio de seus aliados. O embaixador dos Estados Unidos na Venezuela, Francisco Palmieri, foi claro em suas declarações.
Se Maduro não reconhecer a vitória do presidente eleito Edmundo González antes do dia 10 de janeiro e não iniciar o processo de transição, haverá uma ruptura constitucional na Venezuela. O desrespeito à vontade do povo venezuelano causará muitos problemas internos e internacionais. Palmieri também destacou que medidas adicionais estão sendo consideradas, incluindo sanções individuais contra aqueles diretamente envolvidos em atos de repressão e violações dos direitos humanos. Segundo ele, a única saída viável para Maduro é negociar uma transição pacífica. Os venezuelanos têm nas mãos a possibilidade de buscar um caminho melhor, concluiu. Palmieri também mencionou a necessidade de liberar presos políticos e garantir passagem segura para opositores abrigados em embaixadas estrangeiras, como é o caso de 6 pessoas na Embaixada da Argentina em Caracas. Ele reforçou que qualquer tentativa de perpetuar o regime de Maduro levará a uma crise econômica ainda mais profunda e maior isolamento. A conjuntura política da Venezuela é extremamente delicada. Enquanto Maduro se apoia em alianças militares e narrativas de defesa da soberania para se manter no poder, a oposição e a comunidade internacional aumentam a pressão por uma transição democrática. O prazo de 10 de janeiro de 2025 é simbólico, mas também representa um divisor de águas para o futuro do país. Por outro lado, o risco de uma intervenção militar direta parece remoto, dado o custo humanitário e político de tal ação. No entanto, o fortalecimento das sanções e o isolamento diplomático de Maduro podem criar fissuras em sua base de apoio interna, especialmente nas Forças Armadas. A região do Essequibo, cobiçada pela Venezuela e rica em recursos, adiciona uma camada extra de tensão geopolítica, envolvendo até mesmo aliados estrangeiros do regime. Enquanto isso, a população venezuelana continua a sofrer com uma economia colapsada, uma crise humanitária sem precedentes e a incerteza sobre o futuro. Para muitos, o dia 10 de janeiro pode não ser apenas um marco político, mas uma esperança de que o país comece a trilhar um caminho diferente.